Sejam bem-vindos, começa agora mais uma edição do Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para colocar algumas questões aos nossos convidados e comentadores e também para comentar os temas que vamos ter em debate. FIFA e UEFA podem desempenhar um papel fundamental na forma como o futebol europeu se vai organizar depois da crise. Nesta edição vamos perceber se o futebol necessita de uma espécie de plano Marshall para sobreviver ou se esta crise vai acelerar a Superliga Europeia e o inevitável enfraquecimento das ligas nacionais. Este vai ser o tema da primeira parte do programa desta semana. Vamos ainda olhar para os clubes portugueses e perceber se esta crise poderá, de certa forma, reformatar a dimensão dos nossos maiores emblemas. Dou as boas-vindas ao nosso convidado, Miguel Poiás Maduro, professor universitário e antigo presidente do Comitê de Governação da FIFA. Muito obrigado, Miguel Poiás Maduro, pela presença no Jogo Económico. Dou também as boas-vindas aos nossos comentadores residentes, João Marcelino, Diogo Luís e Luís Miguel Henrique. Miguel Poiás Maduro, começo precisamente por si e pergunto-lhe muito diretamente um tema que foi suscitado na última edição do Jogo Económico. O Luís Miguel Henrique enfatizou precisamente essa situação, se vamos precisar de um plano Marshall para o futebol. Bem, a FIFA, por exemplo, já disse que estava disponível para usar boa parte das reservas que tem e fala-se de um plano superior a 1.000 milhões de euros para apoio ao futebol. Agora, resta saber como é que esse plano poderá ser organizado. Eu acho que a UEFA também tem condições, seguramente financeiras. A UEFA tem receitas anuais à volta de 4.000 milhões. Grande parte delas são distribuídas aos clubes através dos direitos que os clubes recebem com base na Champions League e na Liga Europa. Mas o que eu acho, por exemplo, é que poderia ser aí pensado numa espécie de taxa de solidariedade na aplicação disso, porque hoje em dia é muito mais com base no sucesso desportivo do que com necessidade económica. E bastava pensar na aplicação de uma taxa de 50% ao longo do próximo ano, que aí já poderia muito facilmente a UEFA também ter um fundo muito substancial de apoio aos clubes. Mas é fundamental, em primeiro lugar, nós percebermos o que é que está aqui em causa, e realmente eu acho que nós estamos perante uma crise económica, que é uma crise económica global, mas que afeta em particular ainda mais do que noutros setores económicos, o futebol e a indústria do futebol, dada a circunstância de o futebol, por definição, envolver diferentes pessoas, ser um desporto coletivo e assistido por massas e, como tal, as medidas tomadas no sentido de combater esta crise de saúde terem implicado basicamente uma paralisação total da atividade económica neste setor. Isso significa perda das receitas de bilheteira e de match day, as receitas de match day, desde catering, tudo isso, provável suspensão dos direitos televisivos. Há aí questões jurídicas até interessantes que podem ser colocadas, mas em Portugal aparentemente os operadores para já estão a pagar, mas noutros países já anunciaram que não vão pagar as próximas prestações. Perda de receitas de publicidade, o setor de publicidade é sempre um dos primeiros a sofrer cortes, aliás, os órgãos de comunicação social também sabem isso bem, e os clubes de futebol vão sofrer com isso. E depois, por último, perdas ao nível daquilo que é o ativo principal de muitos clubes, sobretudo dos clubes que têm maiores constrangimentos financeiros, não têm a dimensão dos grandes clubes internacionais, que são as vendas dos jogadores, não é? São os seus jogadores. Esse é que é o core em termos de receitas, para muitos sobretudo clubes, em Portugal como também. Portugal, não é? Como Portugal é o caso. Isso significa que as 4 principais receitas das chaves desportivas são praticamente reduzidas a zero ou sofrem cortes substanciais, e isso vai implicar uma fragilidade económica financeira nos clubes, vai colocar em causa a sustentabilidade financeira de muitos clubes, pode terminar mesmo falência de SADs, vai terminar atrasos nos pagamentos dos jogadores, inevitavelmente, em muitas circunstâncias, possibilidade de desemprego entre futebolistas, e vai depois expor esses clubes, em muitos casos, a possibilidade de estarem mais suscetíveis a aquisições e a investimento de capital externo, sendo que quem pode investir nestas circunstâncias pode ser, muito provavelmente e infelizmente, capital ainda mais suspeito, de origens mais duvidosas. Nós sabemos hoje, por exemplo, que o match fixing é um problema enorme já, e que em muitos casos os problemas de match fixing
já ocorrem não ao nível da corrupção de árbitros ou de atletas, mas da compra de clubes de futebol. Não é? Há muitas compras suspeitas de clubes de futebol, não apenas em termos de lavagem de dinheiro, mas também em termos de match fixing, e portanto a integridade das próprias competições pode estar em causa. E a forma como a UEFA e a FIFA lidarem com isto, do meu ponto de vista, vai ser fundamental no sentido de saber se pretendem realmente preservar a integridade das competições esportivas e a sustentabilidade do modelo de futebol, e portanto vão agir nesse sentido, ou se vão utilizar esta oportunidade, como disse, para no fundo fazer uma evolução do modelo de futebol europeu, não do modelo tradicional assente nas competições nacionais, mas passar para um modelo tipo o modelo americano. Vai ser interessante ver o que é que vai acontecer a esse respeito. Muitas pistas foram lançadas aqui por Miguel Poiás Maduro. João Marcelino, à semelhança daquilo que temos visto, enfim, naturalmente, ao nível do que é o papel da União Europeia na forma como está a intervir, nesta crise, pergunto se a FIFA e a UEFA têm aqui um momento decisivo para mostrar que de facto estão atentos ao problema e que podem ser o centro da solução. Não diria um momento decisivo, um momento importante para o qual até estão vocacionadas, como o Miguel Poiás explicou bem, são instituições que têm capital, têm dinheiro no banco. Não é? A FIFA, salvo erro, são 12 mil milhões e a UEFA organiza todos os anos as competições mais importantes, ou seja, tem até um negócio instalado muito melhor que o da FIFA. Basicamente, tem o Campeonato do Mundo 4 em 4 anos e todas as outras provas estão mais ou menos em falência, como a Copa das Confederações, que vai acabar, o Mundial de Clubes, enfim, vai virar num outro formato. Não, a UEFA tem a Champions, tem a Europa League todos os anos e também tem um mini Campeonato do Mundo 4 em 4 anos, que se chama Campeonato da Europa. Portanto, tem a oportunidade e têm dinheiro para o fazer e vão, com certeza, não passa para a cabeça que não vão fazer. Portanto, isso é penso que é um dado plano. Eu não lhe chamaria plano Marshall, porque o plano Marshall foi um plano para reconstruir a Europa, mas também para estabelecer ali um muro para impedir o avanço do comunismo para a Europa Ocidental. Não foi alguma coisa que os Estados Unidos fizessem apenas por amor à Europa, tinha uma forte componente política. Aqui não, aqui estamos perante um problema que é económico, financeiro, pontual, muito, muito concreto, e portanto acho que a UEFA e a FIFA têm essa obrigação e vão com certeza fazê-lo através das federações nacionais. Como é que esse plano se vai colocar no terreno, não sei. Agora, a tua pergunta tinha outra dimensão de saber se era aplicável em Portugal, digamos, a filosofia do desporto norte-americano, não é? Também. Eu acho difícil. Nós temos um modelo de associativismo que tem outras componentes e tem outra dimensão. Eu não estou a ver, por exemplo, se a Europa seguisse esse modelo, havia campeonatos que não tinham nem metade das equipas que agora têm, equipas que jogam praticamente todas as semanas à porta fechada, sem adeptos. Quer dizer, há regras a cumprir nesse modelo de negócio. Eu acho que não estamos ainda aí preparados para isso, mas acho que a evolução da competição vai ter que se fazer segundo esses parâmetros. Quer dizer, a globalização é imparável e, portanto, que vamos ter uma grande competição a nível de clubes na Europa, vamos ter. Também é inevitável. Qual é essa dimensão? Bem, será uma pequena Superliga como querem os grandes clubes da Europa, o Real Madrid, o Bayern, naquele seu grupo fechado que tem há muitos anos, ou será uma verdadeira competição regional, estabelecendo regiões na Europa que depois vão seguindo ao longo do ano até apurar um campeão, uma perspectiva um bocadinho mais abrangente. Essa é a incógnita. Até 2023, salvo erro, existem as provas tal qual as conhecemos. Acho que o debate se vai fazer a partir daí e a reboque, obviamente, de situações como esta que vão carregar para o debate coisas muito, muito, muito concretas, digamos, da necessidade dos clubes em termos imediatos. Eu vou seguir isso com particular atenção, porque gosto muito de futebol. Diogo Luís, estamos a falar de muito dinheiro envolvido, tanto a FIFA como a UEFA têm os cofres bem recheados, enfim, o Miguel Poiás Maduro mencionou precisamente essa situação, portanto existe verba, existe margem de manobra. Como é que isto poderá influenciar com o futuro das competições? Vês aqui, de certa forma, a possibilidade de uma aceleração daquilo que pode ser um modelo de uma espécie de Superliga Europeia? Olha, não sei. Eu não tenho uma visão tão pessimista como a do Miguel Poiás Maduro. Eu acho que estamos a passar por um momento, este é um momento que vai terminar,
E, portanto, se isto se prolongasse muito no tempo, se tivéssemos esta crise económica, um shutdown durante 1 ou 2 anos, eu acredito que sim, que irão muitas empresas entrar em falência, nomeadamente SADs e clubes. A realidade é que estamos a falar de se calhar 2, 3 meses e, portanto, no próximo setembro as coisas vão normalizar. E quando digo normalizar, refiro-me aos direitos de televisão, porque os jogos, mesmo que se disputem à porta fechada, irão-se disputar. O merchandising, os clubes, as entidades vão ter que se modernizar e vão encontrar outras soluções de forma a chegar aos adeptos, seja pelos meios digitais, e com certeza que isso é uma forma que já deve estar a ser trabalhada entre as próprias instituições. Como tal, eu acredito que o futebol retomará o seu curso normal. Terá dificuldades agora no curto prazo, mas também existirá naturalmente alguma ajuda por parte das entidades competentes. Eu olho para a FIFA e para a UEFA como olho para um Banco Central ou para a FED, o Banco Central Europeu ou a FED, ou o BOJ, e portanto são entidades que têm nestas fases em que há maior stress, têm que ajudar nomeadamente à liquidez dos clubes. Quando tu falaste num plano Marshall, eu percebo a intenção, ou seja, eu acho que esta crise é uma oportunidade para nós criarmos aqui um plano globais e um plano de cada federação. Ou seja, para que a FED ou que o Banco Central empreste dinheiro, tem que haver aqui algumas condições, e essas condições têm que ser concentradas e têm que ser depois concluídas. E, portanto, parece-me que, sobretudo, tem que haver um grande trabalho de casa por parte de cada um dos países nas suas competições. Definir um plano de como é que querem, como é que vai ser utilizado o dinheiro. Eu tomei aqui algumas notas e, por exemplo, ao futebol profissional, como é que se pode tornar o futebol mais competitivo, como é que se pode diminuir o fosso entre as equipas pequenas e as equipas grandes, qual é a estratégia de forma a podermos captar novos investidores ou parceiros, como é que se melhora o clima dentro dos próprios estádios, ou seja, isto tem que ser tudo um plano em função do dinheiro que se vai receber. O dinheiro não pode servir só para alimentar os salários dos jogadores e para alimentar os déficits dos clubes, porque se assim for vamos cair novamente num fosso e nunca mais nos vamos levantar. E o plano Marshall também teve essa intenção, teve a intenção de levantar e de reorganizar toda uma Europa. Como disse o João, afastar um pouco do comunismo. E, portanto, acho que em termos do futebol nós também podemos tomar essa atitude e podemos dar esse passo. E a FIFA e a UEFA, com a liquidez que têm, naturalmente, serão uma grande ajuda, em minha opinião, no curto prazo. No médio prazo, esta é a oportunidade, como já falámos em outros programas, das empresas, dos clubes, das SADs, se reorganizarem, perceberem que há cenários positivos e há cenários negativos, que têm que começar a ter mais receitas recorrentes que neste momento não o têm, e essa é que é a sua grande dificuldade, mas acima de tudo é perceber que é uma situação momentânea e que é nestes momentos que as grandes organizações têm que aparecer. E deixem-me dizer também um papel importante, a FIFA e a UEFA, além de serem um Banco Central Europeu, uma FED, também tem que ter um papel consciente. E o papel consciente é muito mais do que olhar neste momento para a vertente económica e dizer temos que terminar as competições, eles têm que perceber que a saúde está em primeiro lugar. E depois, à medida que as coisas se forem normalizando, aí sim as competições podem se desenvolver e podem se terminar. Mas, acima de tudo, perceber que tem um papel importante de reorganizar, de direcionar aqueles que neste momento não estão no caminho certo e têm a liquidez para o fazer. Ou seja, eles podem exigir, é quase como um FMI, exigir que sejam feitas certas e determinadas reformas no futebol profissional e no futebol amador. Mas também é importante que as diversas entidades oficiais dos vários clubes, em termos esportivos, tenham a capacidade de explicar bem à UEFA e à FIFA como é que é composto os seus tecidos empresariais, neste caso os tecidos dos clubes, porque é preciso que existir aqui um conhecimento muito profundo da forma como as organizações estão criadas e como funcionam. E qual é que são as alterações que têm que ser feitas de forma a que no futuro, mesmo perante casos como este ou situações mais adversas como esta, nós consigamos atravessar isto de uma forma mais tranquila. Luís Miguel Henrique, lançaste aqui no último programa precisamente esta ideia do plano Marshall para o futebol. Naturalmente que hoje esse é o tema e peço-te para desenvolveres um bocadinho essa ideia. É difícil falar depois de todos, porque há tanta coisa certa dita que, para não ser redundante ou repetitivo, vou tentar só sistematizar alguma ideia minha desta parte. Deixa-me só dizer, em relação ao João, e só para trazer isto como nota de rodapé, o plano Marshall, quando ele diz que foi para evitar o comunismo em relação à Europa, também nos clubes de futebol, os clubes europeus são as marcas e são os clubes mais apetitosos. E quando se fala do ponto de vista conceptual em relação a essa questão do plano Marshall, pode muito bem servir para impedir que capital árabe, capital chinês, capital estranho, para não dizer criminoso, possa chegar pela essa tentação. Portanto, também há aqui um perigo externo, não uma questão política, mas há um perigo externo que porventura poderá fazer com que a UEFA particularmente olhe para o seu espaço e para o seu território e tenha que o proteger de forças estranhas, sejam elas de que razão houver. Até esse nível conceptual político, isso poderá ter interesse. Uma outra questão, para mim, vai ser determinante em relação a isto vai ser ou não vai ser necessário o plano Marshall, que quiser chamar,
tem uma variável que ninguém controla neste momento que se chama tempo. Quanto tempo é que isto vai demorar? E a partir daqui poderá vir a não ser necessário, e toda esta conversa é estéril. Porque se isto durar 30, 60 dias, isso não vai ocorrer. Vão ocorrer ajustes como em todos os outros setores da economia, com mais ou pequenas ajudas. Portanto, isto poderá ser importante se, porventura, a variável tempo, e contrariamente àquilo que Portugal aparentemente tem controlado bem, poderá haver países, e países importantes do mundo do futebol, Espanha, Inglaterra, Itália, só para falar de 3 das Big Five, poderão não controlar isso. E a partir daqui tem que ser pensado de maneira diferente. Essa é a variável tempo, é o que vai determinar se esta conversa é importante ou é estéril. Se porventura, ainda no plano académico, podemos colocar a questão do ponto de vista teórico, então aqui eu acho que vai ter que haver um trabalho de baixo para cima, isto é, cada país, cada federação, cada liga tem que fazer internamente o seu trabalho de casa, para que depois, eventualmente, e isso até cada clube tem que fazer o trabalho de casa, isto é, cada clube tem que olhar para a sua célula e tem que fazer o seu trabalho de casa, de se reorganizar e perceber. A partir daí, cada liga, ao nível da nação, ao nível de cada país, tem que o fazer para que a UEFA possa ajudar e para que a FIFA, que olha para o globo inteiro, que o possa também fazer. Estar à espera que, pura e simplesmente, seja uma UEFA ou uma FIFA que vá descarregar um determinado caminhão de dinheiro para ficar na mesma, sem fazer cada país o trabalho de casa, é errado. E basta dizer que eu usei uma frase a semana passada que é, às vezes a roda está inventada, o futebol não precisa inventar a roda. E se nós olharmos o que se passa neste momento no espaço europeu, muitas das questões, mais ou menos, agressivas com o discurso do ministro das Finanças holandês face à Espanha, ou até que a intervenção do Sr. António Costa, do Primeiro-Ministro António Costa, teve a ver muito com o facto de eles sentirem, corretamente ou não, sentirem que eles fazem um determinado trabalho de casa e que se calhar há outros países que não fazem. E pedir que haja uma proteção global, como era as Eurobonds, sem que cada um faça o seu trabalho de casa, é uma outra forma de injustiça, certo ou errado, não sei, não tenho informação, mas percebe-se claramente que é assim. Acho que cada país, cada clube, cada país tem que fazer o seu trabalho de casa para que depois possa ser trabalhado. Há aqui uma coisa importante, mais uma vez, na variável tempo, que é o seguinte. Se isto demorar muito tempo, e parafraseando aqui o professor Manuel Sérgio, poderá haver aqui quase um corte epistemológico em relação àquilo que nós temos, a maneira como olhamos para os nossos clubes e esse modelo associativo que o João falava. E então, muitas das vezes nestes momentos de crise é quando surgem essas rupturas. Rupturas que vão mais por uma questão de sobrevivência e adaptação. O homem é o ser animal que melhor se adapta em um conjunto de circunstâncias, e nós vamos ser fruto disso. Isto é, se isto demorar muito tempo, não só essa questão do plano Marshall ao princípio que poderá vir, como poderá provocar um conjunto de rupturas conceptuais que porventura poderão levar, já não seja tão estranho assim, à adoção do modelo norte-americano, como é a NBA, a NFL, ou algo híbrido em relação a coisas como o João está a propor há muitos meses, e ele fala, propor no sentido de alertar há muitos meses, que são não uma Superliga Europeia, mas questões por região. Acho que se isto durar muito tempo, rupturas vão existir, nas rupturas vão aparecer novos modelos. Há uma coisa que é certa, o futebol não vai terminar. Miguel Poiares Maduro, o Luís Miguel falou aqui de cada uma das federações, cada um dos clubes fazer o seu trabalho de casa. Na sua opinião, que trabalho de casa é que tem que ser feito em Portugal? Já agora permite-me só começar por um tema que foi dito, que é, nós temos muita incerteza ainda quanto à natureza desta crise económica. A única coisa que sabemos é que é diferente de todas as outras. E, portanto, também não sabemos como é que vai ocorrer a recuperação e a velocidade a que essa recuperação. Sabemos que vamos ter uma recessão muito profunda, mas pode ser pontual e uma recuperação muito rápida. E isso também pode ser o caso com a indústria de futebol. É verdade, se durar pouco tempo, é uma crise de liquidez de curto prazo. Sendo que temos de ter em conta que, atendendo aos problemas de liquidez e de falta de sustentabilidade financeira de muitos clubes portugueses, mesmo uma crise de liquidez de curto prazo pode ter consequências sistémicas para alguns desses clubes. E desde logo, por exemplo, na questão dos contratos, do não pagamento dos salários aos jogadores. Sendo que, nesse contexto, há uma conjugação daquilo que foram as medidas nacionais e daquilo que a FIFA já indicou, que vai proteger de forma importante os clubes no curto prazo, que é os clubes, se não conseguirem chegar a acordo com os atletas, podem recorrer ao layoff, e a FIFA também já veio indicar numa declaração de ontem que vai proteger a estabilidade dos contratos de futebol, e portanto não vai deixar os jogadores depois invocar basicamente o não cumprimento das obrigações por parte dos clubes neste curto prazo como circunstância para poderem desvincular-se dos clubes de futebol. Portanto, se a crise for uma crise apenas de curto prazo, penso que o problema fundamental aí é assegurar a estabilidade contratual. E penso que isso
a FIFA compreendeu e estão a ser tomadas medidas nesse sentido. Se for mais de médio e longo prazo, transforma-se realmente num desafio estrutural para todo o modelo do futebol e pode levar a alterações profundas. Seja num caso, seja noutro, de qualquer forma, isto pode ser também uma oportunidade, como já aí foi dito. Pode ser uma oportunidade, desde logo, para a Liga Portuguesa, de utilizar este desafio como pretexto para introduzir reformas estruturais que são muito necessárias no nosso futebol. Nós temos, é importante dizê-lo, há estudos internacionais que o demonstram, a liga menos competitiva da Europa. A menos competitiva. Há um estudo entre 28 Estados-membros, 28 Estados na Europa, 28 campeonatos na Europa, que mostra que a Liga Portuguesa é a menos competitiva quando medida pela proporção de pontos com que o primeiro classificado ganha um campeonato. Ou seja, e é aquilo que nós vemos, nós em Portugal até podemos ter disputa pelo primeiro lugar entre duas equipas, mas essas ganham praticamente todos os jogos às outras equipas, e é isso que dizem os estudos europeus, e portanto temos uma liga muito pouco competitiva, que gera desde logo muito pouco interesse ao nível dos direitos de transmissão televisiva. Temos também uma questão importante em Portugal, que é os próprios direitos televisivos. Isto pode ser uma oportunidade, para além da recomendação que já existe e está sob a mesa da Autoridade da Concorrência, para uma centralização dos direitos. Mas, como eu costumo dizer, a centralização dos direitos em si mesmo não é uma resposta. Oferece um instrumento, um bolo financeiro centralizado, que, se for bem utilizado ao nível da forma como é distribuído, pode promover a competitividade. Portanto, depende depois de como nós utilizarmos esse bolo. E depois depende de valorização de outras áreas de negócio, da qualidade do espetáculo, da qualidade dos serviços que são oferecidos durante os encontros de futebol, da inexistência do combate à violência nos campos de futebol. Portanto, pode ser que isto seja uma oportunidade. Muitas vezes Portugal responde melhor quando está sob pressão exógena. E pode ser que isto seja a pressão exógena que o nosso futebol necessita para as reformas que são tão necessárias. E aquilo que nós assistimos no futebol português, com uma série de comunicados e uma série de ruído, direções de comunicação à bulha, muitas vezes, essa também é uma postura que se calhar vai ter que mudar nos próximos anos. Vai ter que mudar. E em que medida é que podemos chegar lá, podemos chegar a esse equilíbrio? E isso leva-nos a uma outra questão. Nós temos de ter em atenção que o seguinte, que o ruído comunicacional em Portugal existe porque em Portugal há a percepção de que esse ruído comunicacional é instrumental a ter poder nas instâncias do futebol que são decisivas para os resultados que têm lugar no campo. Portanto, é uma forma da competição desportiva. Faz parte da forma de... É um campeonato à parte. Não é à parte. Não, infelizmente não é à parte, é um campeonato. É um outro pressionar os árbitros, pressionar os dirigentes e depois com isso ter resultados no campo. Por isso é que eu digo, nós só conseguimos resolver isso se ao mesmo tempo criarmos regras muito fortes que impeçam isso, mas que também tornem independentes e credíveis as instituições que decidem o nosso futebol, em particular a arbitragem e a disciplina. Portanto, tem de ser uma decisão tomada ao mesmo tempo nesses dois campos, que é credibilizar e tornar fortemente independentes e profissionais essas entidades que fiscalizam, são os árbitros do futebol, quer os árbitros dentro de campo, quer os árbitros fora de campo, e ao mesmo tempo depois então sim, também proibir e sancionar claramente esse tipo de discurso dos nossos dirigentes e dos principais atores do nosso futebol. Muito obrigado, Miguel. O Miguel Paiós Maduro vai continuar connosco para a segunda parte do programa, onde vamos analisar se os grandes emblemas do futebol português podem sofrer uma reformatação na sua dimensão como consequência desta crise. É já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para falar dos clubes portugueses e de como estes emblemas se vão adaptar à crise que se avizinha no futebol português. Começo precisamente pelo Diogo Luís. Diogo, existe aqui o perigo dos clubes portugueses sofrer uma reformatação
Então, na sua dimensão? Olha, não diria perigo. Eu, se calhar, até encaro isto de uma forma positiva. Eu acho que as crises são grandes oportunidades e muitas das vezes é nos momentos em que estamos frágeis que acabamos por ceder a alguma coisa e estamos no seguimento daquilo que foi falado na primeira parte do programa. Se calhar é a altura de começarmos a pensar um bocadinho mais como um todo do que individualmente. Porquê? Porque como estamos com dificuldades, vamos precisar de ajuda e quando precisamos de ajuda é que podemos ceder um pouco em torno daquilo que são as nossas necessidades e as necessidades do todo da Liga Portuguesa. Eu relembro o Sporting teve que passar para o processo de formação porque teve dificuldades financeiras e a verdade é que foi daí que se calhar nasceu a geração que nos permitiu ser campeão da Europa, porque foi a grande base da seleção nacional e portanto temos que encarar isto de uma forma positiva. E quando eu olho de uma forma positiva é pensar que temos que desenvolver, como já falámos, o tal plano Marshall, mas internamente, é olhar para nós e perceber como é que nós nos podemos potenciar. Eu dava aqui alguns exemplos, muito mais do que libertar aqui um caminhão, um helicóptero de dinheiro que não vai ter utilidade nenhuma porque nós conhecemos os clubes e as SADs foram criadas para gerar dinheiro e esse dinheiro não trouxe nenhum retorno em termos daquilo que é a competição. Eu olho muito, por exemplo, para os clubes em Portugal e em Portugal nós olhamos para 3 clubes, Benfica, Porto e Sporting, começa a haver o Braga e o Guimarães. Acho que seria importante também cada um dos clubes perceber o meio em que está envolvido e interagir mais com esse meio. Eu, por exemplo, vejo o Aveiro, tem um Beira-Mar que podia interagir com a sociedade e são estes pequenos pormenores que vão fazer com que os clubes comecem a ganhar dimensão, não só em termos de interesse por parte dos patrocinadores, porque se for um clube que estiver bem sediado dentro do seu meio social, naturalmente vai gerar apetite por parte dos patrocinadores e também, porque não, em termos depois dos adeptos que vão ao estádio, em termos de bilheteira e no limite em termos de TV. E se nós conseguirmos criar marcas dentro das próprias regiões, fazemos aquilo que os grandes países têm, porque têm muito mais população do que nós. Ao nosso nível, naturalmente, porque temos uma população muito mais reduzida, somos 10 milhões e não nos podemos comparar com países com 60 milhões, mas acima de tudo é perceber que se formos eficazes neste aspecto da gestão económica, nós dentro do campo conseguimos ser melhor que os outros. Eu acho que isso já está provado. Fazemos muito mais com menos do que os outros. E, portanto, se conseguimos enquadrar-nos um pouco em termos económicos naquilo que é feito em termos desportivos, eu acho que nós temos aqui uma grande oportunidade para dar um passo gigante e para equilibrarmos um pouco o nosso campeonato e, sobretudo, para tornarmos mais visível a nossa competição, mais atrativa e fazer com que as pessoas cada vez mais gostem do futebol e vão ao espetáculo do futebol. E, portanto, tem que ser criadas aqui algumas condições, naturalmente que sim, também tem que haver aqui alguma liquidez, mas essa liquidez, em princípio, poderá vir da FIFA e da UEFA, mas nós temos que saber utilizar. E é importante que a saibamos utilizar e que não dependamos nos clubes, de messias, mas sim que tenhamos clubes profissionais, estruturas organizadas, que consigam promover a sua marca dentro também da sua própria região. Uhum. João Marcelino, como é que o futebol português, neste caso, se pode adaptar a estes novos tempos que vêm aí depois da crise? Em primeiro lugar, deixa-me agarrar aqui nas palavras do Diogo para dizer que já não vejo nenhum Messias em Portugal há muitos anos, ou seja, um mecenas ou alguém que meta dinheiro dos clubes. O que nós vemos é precisamente o contrário. Então, o grande desafio aos clubes portugueses é exatamente o desafio da gestão, ou seja, têm que passar a ser empresas como qualquer outra e não podem gastar todos os anos mais do que aquilo que são as suas receitas, que é o que nós temos, clubes altamente endividados, foram fazendo de diversas formas, mas que estão endividados. E, portanto, quando aparece algum problema fora do normal, não conseguem não reagir. Repara, o futebol é uma atividade em que toda a gente ganha dinheiro. Os jogadores, os treinadores, os empresários, até há pouco tempo, até há 8, 10 anos, até a imprensa ganhava dinheiro com o futebol. Mas havia sempre um claro predador, alguém que não ganha, que são os clubes. Esse é o paradigma que tem que mudar, é a gestão. A gestão tem que ser, eu lembro-me sempre de uma greve que houve na NBA aqui há 8 ou 10 anos, em que para discutir a percentagem de 1% a mais, era um braço de ferro entre os jogadores e a administração da NBA, e houve uma greve de 3, 4 meses porque os clubes não queriam, os emblemas não queriam abdicar desse 1% a favor dos jogadores. Os clubes em Portugal gastam quase 100% na sua atividade do futebol. Isso é isso que lhes dá esta fragilidade que tem agora. Eu, sinceramente, acho que isso precisa de uma nova geração de dirigentes. Nós temos uma competição que é dirigida pela Associação Patronal, quer dizer, a Liga de Clubes é dos clubes, portanto, há aqui alguma incapacidade. Eu vejo os clubes um bocadinho como vejo os partidos em Portugal, quer dizer, esperar que venha ali uma revolução por dentro é sempre um bocadinho esperar demasiado. Mas pode ser que sim, que a reboque de situações como esta, de ruptura, que entre aqui algum bom senso. Eu espero por isso, não tenho muita esperança. Acho sempre que há aqui um certo desenrascanço sempre à flor da pele. Vejamos como agora, nos últimos dias, se passou a falar da venda dos jogadores, portanto não havendo receitas, já aqui
no futebol do Porto, por exemplo, está-se falando a ver do Diogo Leite e do Fábio Silva também já sobre a mesa, ou seja, estamos sempre permanentemente num desenrascanço em que nunca se percebe bem o que é o processo, em que o projeto desportivo está sempre a reboque do negócio, e é preciso acabar com o negócio e fazer o primado da gestão. Mas Miguel Henrique, temos que acabar com este desenrascanço e fazer as coisas de uma forma mais calculada. Eu escrevi aqui umas notas que, quando o Diogo estava a conversar e o João complementou, eu acho que o principal desafio antes desses todos é o desafio da estratégia, ok? Por exemplo, só para dar um exemplo, o Diogo falou do Guimarães e do Braga. São dois clubes do Minho, dois clubes numa região que do ponto de vista cultural, social e até económico altamente desenvolvidos, em relação à região em si, mas são dois desafios completamente distintos. O Braga, para mim, é hoje em dia um bom exemplo de benchmark para um clube médio daquilo que fez, do que foi bem feito. Se andarmos 10 anos para trás, nós vamos ver guerras enormes que o presidente António Salvador tinha com a própria população local, por as pessoas não serem primeiro do Braga. As pessoas eram do Benfica, eram do Porto, e depois tinham como segundo clube o clube da cidade. Quilómetros ali ao lado, por uma questão cultural, Guimarães é exatamente o oposto. As crianças nascem e são sócias do Vitória, ponto. E nem se questiona isso. Então, por algumas dezenas de quilómetros de distância, temos duas realidades completamente distintas que implicam estratégias distintas. E ao implicar uma estratégia distinta, a gestão tem que se basear a seguir nessa estratégia. O modelo de gestão do Braga, dos últimos 10 anos, teve que ser consideravelmente diferente daquilo que era o modelo de gestão do Guimarães. Porque o Guimarães já tinha uma massa associativa lá e sempre a teve, e o Braga não a teve que a conquistar. O que eu quero dizer é que cada clube, seja o Beira-Mar, como o Diogo falou, ou qualquer outro, tem que perceber qual é que é o seu plano estratégico e depois, a seguir, perceber qual é o modelo de gestão que adapta nesse plano estratégico. Mas tem que Por haver exemplo, um plano. se o Sporting tem um plano estratégico há 10 anos, eu não sei qual é. Se o Porto tem um plano estratégico para os próximos 10 anos, eu não sei qual é. Se existe internamente, mas acredito que a esmagadora maioria das pessoas não está minimamente alinhada com esse plano porque ninguém o conhece. Então, a gestão é a oportunidade, é o negócio, é o curto prazo, é como é que se resolve a conta do próximo mês. E isso, para mim, é talvez o principal déficit de pensamento que existe em relação ao futebol, em relação aos clubes. A Federação tem, a gente olha para o trabalho da Federação e percebe, na essência, o que é que vai passar nos próximos 2, 4, 6, 8, 10 anos. Quando tu traz isso para a esmagadora maioria dos clubes, isso não existe. E essa é talvez a grande lacuna. Eu dou um exemplo. Estava-se a conversar, Braga e Guimarães distanciados por pequenas dezenas de quilómetros na mesma região geográfica, e o trabalho que foi feito nos últimos 10 anos não, e o trabalho foi feito nos outros 10 anos, em outro. E essa é perceber e usar o Braga, para mim, volto a dizer e repito, parabéns ao presidente António Salvador, por quem se lembrar das lutas que ele teve há 10 anos atrás e ver onde o Braga estava naquela data, na própria cidade, e o que é hoje o clube e a associação dentro, percebe o processo de migração que houve, brutal e enorme, e isso tem a ver com uma visão, com uma estratégia e com um modelo de gestão a ser implementado. É isso que os outros todos têm que fazer, cada um na sua realidade social, cultural e económica. Miguel Poiares Maduro, vai ter que ser, vai ser inevitável ver uma alteração, um reduzir da dimensão por parte dos clubes portugueses, ou vai haver aqui resiliência e criatividade, como muitas vezes diz o Luís Miguel Henrique, para que estes clubes continuem a ter a preponderância que têm e que mantenham a sua posição de representantes de Portugal na Europa? Eu acho que vai depender de algo que já foi dito, que é se os clubes conseguem ou não mudar o seu paradigma de gestão, ter a tal gestão profissional, sendo que gestão profissional não é alguns sócios do clube irem para a SAD ser pagos como profissionais, mas sim a verdadeira contratação e escolha de profissionais para as SADs. Ou seja, para mim a questão mais importante e aquela que me tem ocupado mais é como é que nós conseguimos promover essa mudança de paradigma na gestão dos nossos clubes de futebol. E eu acho que passa por mudar o paradigma do próprio modelo de governo dos clubes de futebol. Um dos grandes erros é aquilo que eu chamo o modelo presidencialista, que faz coincidir as direções dos clubes enquanto conjunto de associados com as direções das SADs,
que é uma empresa que deve ter gestão profissional com competências específicas para essa área e que leva basicamente, reparem o seguinte, qual é a probabilidade de entre associados apaixonados por um clube nós encontrarmos necessariamente os melhores gestores profissionais daquela área económica? É muito baixa. E, portanto, um dos pontos fundamentais do meu ponto de vista devia ser alterar esse paradigma. Uma coisa é a escolha daqueles que representam os associados, outra depois é quem esses representantes dos associados vão escolher para uma gestão verdadeiramente profissional dos clubes. É esse passo que nós devíamos dar. Até porque mesmo onde, por alguma chance, nesse modelo presidencialista acontece ter alguém que até percebe, pelo menos da área do futebol, e escolhe alguém competente ou profissional, isso não impede a existência de múltiplos conflitos de interesses, como ainda agora recentemente vimos quando viu esta proibição da OPA do Benfica. Por um problema óbvio, qualquer pessoa de funcionamento do mercado de capitais sabia que aquilo não podia ocorrer daquela forma e que numa SAD que esperaríamos que fosse altamente profissional fosse conhecido. Não foi, porquê? Porque essa lógica de promiscuidade de interesses entre clube e SAD é inerente ao modelo de governo dos nossos clubes de futebol. E, portanto, eu acho que fundamental para nós termos essa gestão profissional é a alteração do próprio modelo de governação do futebol, que é um modelo totalmente ultrapassado. Posso dizer aqui uma coisa importante? Luís, por favor, sim. Isto é tão importante, por uma outra palavra, tem a ver com transparência. Em todas as grandes empresas tu tens o acionista que controla a gestão. Obviamente. Aqui o acionista controla-se a si próprio. E isso significa opacidade completa de um conjunto de informação. Porque quando ocorrem as assembleias gerais, as pessoas estão lá só para pôr o braço no ar e controla-se a situação e não... Estamos a falar de 2% das vezes da população ou dos adeptos que vão a essas assembleias, não há um mínimo de controle. Isto legalmente para os jogadores está a dizer é tão importante porque é isto que vai permitir que haja transparência. Nos negócios, nas contas, nos atos de gestão, nas decisões estratégicas, na política de contratações, em tudo. Porque quando tu tens o acionista a controlar o gestor, o grau de probabilidade de dar errado é muito grande. Por isso é que num conjunto de empresas cotadas de grande porte, há situações que são proibidas. E tens um conjunto de regras de governance que são impedidas de acontecer exatamente para evitar conflitos. Volto a dizer, o futebol não tem que inventar a roda, ela está inventada em muitos lados, só tem que adaptar. Diogo e João, gostaria de ainda vos ouvir sobre este tema do modelo de governação dos clubes e como é que tem que ser alterado. Estamos já no final desta segunda parte, iria pedir-vos alguma capacidade de síntese, se fosse possível. Diogo. Na minha opinião, eu concordo totalmente, eu acho que isto é o princípio, ou seja, é o princípio para depois podermos definir um plano e acima de tudo é perceber que se não houver o tal profissionalismo, quando eu há pouco referi a palavra Messias, e quando eu falava Messias era que aparece um presidente e que manda em tudo, e quando o presidente sai, que injeta dinheiro porque já ganhou aquilo que pretendia ganhar em termos daquilo para as suas empresas, normalmente é o que acontece em Portugal, desaparece e os clubes caem. Eu estive num clube que era a Naval, que o presidente lutou para subir, ganhou a sua dimensão, ganhou a sua notoriedade e de repente deixou cair a Naval. Porquê? Porque não havia profissionalismo, não havia uma estrutura conseguida, e quando nós temos umas SADs, as SADs naturalmente, e como diz bem o Miguel Poiares Maduro, não tem que ter adeptos, até porque nas empresas não funciona o sentimento, funciona a racionalidade. Nós temos que gerir os recursos e temos que gerir da melhor forma possível e às vezes temos que tomar decisões difíceis e portanto como tal acho que acima de tudo essa é uma percepção fundamental, as pessoas que investem têm que perceber que têm que contratar as melhores pessoas para gerir os recursos que colocam dentro das empresas. A partir desse ponto, e se esse cenário for criado, acreditem que não são só os clubes fechados que vão melhorar. Vai melhorar todo o contexto de futebol português. Porquê? Porque vão todos querer ganhar dinheiro com isto, vão todos querer valorizar e os recursos vão todos ser muito mais bem geridos. E por isso acho que isto é o princípio fundamental, é a primeira fase. É difícil, porque existe muita coisa à volta do futebol que não funciona de uma forma lógica, mas nós estamos aqui para bater todas as semanas para lhes dar um pouco na cabeça, porque também é a nossa função e acredito que mais tarde ou mais cedo, e sobretudo já volto a referir, quando há fragilidades é quando as pessoas cedem mais. E portanto acho que é neste momento para que as pessoas pensem qual é o melhor caminho que podemos seguir. E se houver liquidez para injetar nos clubes, as pessoas que tiverem essa capacidade de injetar, ou as associações ou as entidades, têm que exigir condições para que esse dinheiro seja aplicado. E serão essas organizações que têm que definir o caminho que deve ser seguido e que eu acho que parece que em Portugal terá que ser a Federação e a Liga, mas tem que ter essa força e tem que ter essa visão. João. Eu insisto apenas nisto, quer dizer, há que trocar o negócio pela gestão. Eu estou mais ou menos de acordo com aquilo que foi dito. Parece-me que em Portugal ainda não estamos no ponto em que alguém que vá para presidente do clube não quer ser depois quem manda no futebol, não é? E em Portugal
há um conceito enfim, muito típico de mandar, quer dizer, é aquela pessoa que determina, que está com o papel a dizer quantos rolos de papel higiênico é que se podem comprar naquele dia, portanto, e não admite. Isso passa também um bocadinho nas empresas familiares. Eu acho que no modelo ideal, esta separação que falava o Miguel Pagás Maduro era aquilo que era aconselhável, quer dizer, a realidade associativa, o suficientemente distante da gestão profissional do dia-a-dia. Mas eu ainda não vejo, sinceramente, ainda não estou, pode ser que o Sporting um dia destes nos venha a dar, mostrar o caminho nesse sentido, mas ainda não estou a ver que esse caminho se venha a ser percorrido nos próximos tempos. Fechamos aqui então a segunda parte do programa. Quero agradecer ao Miguel Pagás Maduro a presença neste programa e o convite para que esteja connosco noutras edições. Já a seguir, não perca as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para as escolhas da semana. Uso o hashtag Jogo Económico e coloco questões aos nossos comentadores. Vou começar então com o Luís Miguel Henrique e com o número desta semana. Luís, o teu número esta semana é uma percentagem, 50%. É, porque aparentemente, pelo menos em relação aos grandes, começa a haver uma certa articulação em relação ao número. Começa a haver alguma uniformidade e percebe-se que pelo menos há algum trabalho de articulação e de conjugação de esforços e de estratégias por parte dos clubes. Se é ou não patrocinada pela Liga, pela Federação, não sei, mas percebe-se que o número não é inocente quando aparece na mesma frequência. Não sei se os jogadores estão suficientemente organizados para lidar com isso, isto é, porque esse é que é o problema. Quando se quer fazer esse corte universal de forma total, seja dentro de cada clube, ou então até dentro da realidade da Liga, isso vai ser um problema. Porque há jogadores de 18 anos solteiros e jogadores com 30 anos com filhos. Há jogadores que ganham 4.000 euros, há jogadores que ganham 40 mil euros ao mês. Há jogadores que têm contratos ainda por 3 e 4 anos e outros têm contratos a 3 meses. Tinha que haver um trabalho diferente. A uniformização é importante, mas a equidade é mais importante ainda. E não sei, acho que os clubes estão melhor organizados do que aquilo que se passa em relação aos atletas. Diogo Luís, o teu número desta semana é o número de meses que falta até ao final de julho. Sim, é verdade. São 3 meses de muitas decisões, de muitas situações que podem gerar conflitos e, portanto, são 3 meses que têm que ser geridos com pinças. Esperemos que sejam 3 meses, que estes 3 meses sejam uma exceção e que a partir de agosto tudo volta à normalidade, pelo menos em termos daquilo que pode ser jogado dentro das 4 linhas. E, acima de tudo, parece-me que vão ser importantes para aquilo que se vai desenrolar no futuro em termos estratégicos, como nós já falámos, porque vão criar algumas dificuldades momentâneas aos clubes que têm que saber resolver, no sentido de continuar a motivar os seus ativos, que são os jogadores, mas em simultâneo também de uma gestão da sua solvabilidade financeira. Portanto, são 3 meses importantes que começam agora em abril e que eu espero que sejam passados com todo o sucesso. João Marcelino, vamos finalizar a questão do número. O teu número desta semana é o número 1. O número 1 é o número do Belenenses, que foi o primeiro clube a mexer nos contratos dos jogadores. E fez de forma que eu acho absolutamente condenável, de forma unilateral. Nem sequer houve uma conversa, foi por e-mail, parece, para os jogadores, e não houve sequer essa redução de 50% que seria já de si forte, mas sim atirar com a equipa toda para o layoff. Isso significa que nenhum jogador do Belenenses vai ganhar mais do que 1.900 e poucos euros, não é uma coisa. Pensar que o profissionalismo em Portugal se faz com clubes assim, com pessoas assim, é altamente preocupante. E é contigo que começamos os protagonistas da semana, a escolha para o protagonista desta semana. João, a tua escolha desta semana, Fernando Santos. Sim, Fernando Santos, porque a mãe de Fernando Santos morreu e ele, por virtude de toda esta crise de saúde que estamos a passar, nem sequer se pode discutir convenientemente da mãe, como é normal nessas situações. Aliás, houve um outro treinador que também morreu, essa sim também por coronavírus, que foi a Pepe Guardiola. Portanto, eu trago aqui o caso do Fernando Santos para mostrar como é verdade aquilo que dizia o ex-presidente da República, Ramalho Eanes, aqui há uns dias, que é esta crise é tão forte do ponto de vista humano, nem permite que as pessoas muitas vezes possam fazer o luto da forma como é normal fazê-lo, e isso tem, obviamente, um preço a pagar do ponto de vista daquilo que é a dimensão humana das pessoas. Portanto, a minha solidariedade com o Fernando Santos e chamar a atenção para que isto não é uma figura retórica, é mesmo casos que acontece de facto em Portugal, como acontece em todo o mundo neste momento. Diogo Luís, o teu protagonista desta semana é layoff. Só de mandar também os sentimentos ao Fernando Santos, naturalmente não é uma situação fácil de gerir,
no momento atual, em qualquer momento, mas no momento atual ainda mais difícil. A figura da semana é o layoff, apareceu derrompante e apareceu no Belenenses como disse o João, mas já há mais clubes que estão a adotar esta medida. A verdade é que me parece que as coisas não estavam totalmente organizadas por parte de cada um dos clubes, em termos, quando eu digo clubes, digo os jogadores não estavam preparados para aquilo que iam encontrar. Nós falámos aqui esta semana passada, eles tinham que estar bem protegidos, tinham que estar bem cientes daquilo que poderia ou não acontecer, deviam ter uma boa gestão, devia ter um bom plano estratégico, como diz o Luís, para poderem gerir tudo isto que vão encontrar pela frente, e agora, em função da má preparação, muitos deles vão receber aquilo que são 3 ordenados mínimos, vão receber muito menos e, sobretudo, vão ficar desmotivados. E, portanto, parece-me que não se pode deixar nada por fazer, não se pode deixar nada por pensar, e acho que os jogadores temos que novamente alertar, têm que ter noção disso mesmo, têm que perceber que têm que tomar as decisões de uma forma consciente e têm que perceber aquilo que está a acontecer ao seu redor. Se não tiverem, se delegarem nas mãos dos outros, quando os outros, se calhar, não têm tempo ou capacidade para os ajudar, as coisas ficam mais complicadas, e quando encontram pela frente também pessoas que sabem defender os seus interesses e que muitas vezes não olham para o sentimento, nem olham para aquilo que têm pela frente, olham para aquilo que é o seu interesse pessoal em termos daquilo que é a gestão da sua empresa. E, portanto, acima de tudo, é mais um alerta que eu acho que é fundamental. Temos vindo a alertar constantemente os jogadores e espero que, pelo menos no Braga, Guimarães, Porto, Benfica, Sporting, que esses deem um exemplo e que exista ali uma negociação entre patrões e jogadores, de forma que esse exemplo também se transponha para os outros. Luís Miguel Henrique, terminamos então com o presidente da UEFA. Pela segunda vez, não é? Consecutiva, uma dupla de nomeação, porque aquilo que estava errado a semana passada, os motivos são exatamente os motivos que me levam a nomear o Alexander Ceferin, porque não teve outra alternativa do que fazer aquele recuo estratégico em 24 horas depois de ter ameaçado a Federação Belga e de ter tentado implementar um plano quase chantagista quase, não é? Em relação às questões e muito, muito mal. Esteve muito mal, continua a estar mal, está a tentar recuperar, agora tentar que a estrutura de comunicação da UEFA deu dito por não dito, mas o mal está feito e vamos ver depois como é que as coisas vão socorrer. O papel da UEFA é obviamente de preparar o day after de tudo isto, mas não pode servir nem a UEFA, nem a Federação, nem a Liga de qualquer clube, de qualquer país, não podem servir como instrumentos de pressão sobre os órgãos políticos e decisores de cada nação para inverter aquilo que são as prioridades. E a prioridade é proteger a saúde pública, é proteger a saúde dos cidadãos e a seguir vamos tomar conta do negócio e da economia. Todos nós vivemos de diálogo, das nossas profissões, dos nossos negócios e todos nós estamos preocupados. Mas mais do que tudo são a saúde dos nossos pais, o Pep Guardiola que o diga. Luís Miguel Henrique, Diogo Luís, João Marcelino, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Termina aqui mais um programa. Voltamos então para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas.